Paz a todos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Espero que Deus aí possa, em nome de Jesus, nessa quarentena, tá abençoando aí a tua vida, né? Que em nome de Jesus a gente possa estarmos juntos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que nesse domingo você possa ser plenamente abençoado por Deus, né? E hoje nós vamos falar rapidinho, mais uma vez, sobre a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar sobre evangelismo e a igreja. Vamos falar sobre evangelismo e a igreja. Que em nome de Jesus, né, você possa ser abençoado por essa aula. Eu estou muito feliz porque você está aqui, mas não deixa, não pula o vídeo não deixa para depois, mas que você possa junto comigo, né, nessa manhã, todos juntos, né, estarmos juntos em uma só ligação, adorando a Deus que é vivo e verdadeiro, porque nessa quarentena eu acredito que muitos vieram a se esfriar, mas você está aqui, continue firme, não deixe as circunstâncias da vida interferir em quem você é, mas que nós possamos interferir nas circunstâncias, porque quem é mais forte, as circunstâncias ou o que está dentro de você? Então que em nome de Jesus, esse Espírito Santo vivo, forte, poderoso, que está contigo, em nome de Jesus, possa mudar a tua vida, mudar as tuas circunstâncias, o teu meio ao redor, para que em nome de Jesus, ao sairmos desse momento aí da quarentena, nós possamos voltar com força total, da onde nós paramos, que é o que? A nossa caminhada rumo aos céus, amém? Então não deixe ninguém dizer o contrário, não se desanime, mas em nome de Jesus, continue firme no Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai abençoar a tua vida. Por isso, antes da gente começar, falarmos aí hoje sobre a igreja, né, e o evangelismo, né, evangelismo e igreja local, que em nome de Jesus possamos orar, convidando o Senhor, né, para abençoar-nos nessa lição. Prometo ser bem breve e em nome de Jesus, todos nós não deixaremos, né, de conhecer mais do Senhor, né, e aprofundarmos no Senhor. Por isso, em nome de Jesus, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, a Ti, Senhor Deus, nessa manhã, Pai, queremos, Deus, Te bendizer o nome e dizer, Tu, ó Pai, em qual repousa toda sabedoria, em Ti, Pai, repousa todo conhecimento. A Ti, Deus, oramos para que o Senhor possa, Deus, nesse momento, abrir as nossas mentes, abençoá-las com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria do alto, com a Tua graça divina, para que em nome de Jesus, todos nós, nessa manhã, ao participarmos dessa escola bíblica dominical, sermos, ó Pai, cheios, sermos, ó Pai, alimentados, sermos transformados pelo poder, Pai, renovador da Tua palavra. É o que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, para que você não sabe, né, a gente está aí sem revista nesse momento aí, mas nós estamos aí trabalhando com estudos da palavra do Senhor e nós estamos falando sobre eclesiologia, né, o estudo, né, acerca da igreja. Que em nome de Jesus, né, possamos juntos estarmos aprendendo um pouquinho mais. Então, eu vou estar compartilhando com os irmãos aqui sobre o evangelismo e a igreja. Vamos lá. O primeiro texto diz assim pra gente: a vida espiritual e o crescimento da igreja dependem exclusivamente do trabalho de evangelismo. O evangelismo está intrinsecamente ligado com o desenvolvimento do corpo de Cristo. Muitas igrejas estão acomodadas com cultos rotineiros. Não sabem eles que o evangelismo tira a igreja da rotina e traz vida abundante para seus membros, né? A gente vê, né, que existe, às vezes a gente acha que evangelismo é simplesmente a gente está indo aí para a rua, né, para a gente poder estar entregando panfleto, mas o evangelismo ele é muito mais do que isso e nós vamos ver no decorrer da lição. Bom, primeiro vamos separar, né? Primeiro você marca aí no teu caderninho, como a gente já combinou, né? Você marca aí no teu caderninho e você coloca aí o que? Escrito assim, enfoque, evangelismo, enfoque, né? O enfoque do evangelismo é o que? É trazer almas para a igreja, almas para o Senhor Jesus. Então esse é o enfoque
né, do evangelismo, ou seja, é agregar vidas em torno de Cristo. Quando ocorrer, né, esse momento, a saída das almas do mundo para dentro da igreja, a igreja precisa o quê? Cuidar dessas pessoas, fazer com que elas estejam preparadas para essa nova caminhada. E isso é o evangelismo, né? Não é simplesmente só lançarmos e puxarmos para dentro. E agora, como é que a gente caminha? Né? Precisamos fazer o quê? Esse evangelismo. Em muitas igrejas a gente chama, né, de discipulado, né? Mas a gente aqui vai dividir em 3 áreas que precisa ter um enfoque. E quais são essas áreas? As 3. Primeira área é a área devocional, segunda é a área doutrinária e a terceira área do discipulado, tá bom? Vamos lá. Nessa primeira, na área devocional, né, a igreja ela deve o quê? Orientar o crescimento espiritual e a formação da semelhança de Cristo na vida do novo convertido. A vida profunda de Cristo fortalecerá e firmará o neófito, ou seja, aquele que se converteu há pouco tempo, dando-lhe força para enfrentar o diabo, a carne e o mundo. Então, a gente tem como referência, né, Mateus 6, né, do versículo 15 ao 13. Melhor, do versículo 5 ao 13, perdão. Tá? Então, na área devocional, a gente precisa o quê? Orientar, né? Colocar ali, né, justamente com o novo convertido, essa orientação sobre o que ele precisa, né? Ou seja, está ali, né, colocando para ele os primeiros passos, a área devocional, sobre a sua comunhão com Deus, né, de estimular ele a estar orando, a estar tendo comunhão com Deus, tendo essa devoção ao Senhor. A segunda é o quê? É a área doutrinária, né? A área doutrinária aí tange no que a igreja deve se preocupar em doutrinar sadiamente, né, o novo convertido, mostrando-lhe o quê? As bases bíblicas que sustentam o cristianismo e transmitir-lhe os seus ensinamentos a respeito da salvação, justificação e santificação, tendo sempre em vista a volta de Cristo, né? Porque hoje às vezes é um assunto que a gente pouco fala, principalmente para não convertidos, sobre a volta de Jesus. Mas a gente precisa ensinar nesse momento na área, né, que nós estamos falando aqui, doutrinária, é justamente essas bases, né? Na devocional a gente fala sobre oração, sobre essa vida de comunhão que ele precisa ter, né? Sobre essa relação com Deus que ele precisa ter, né? E precisa também o quê? Ensinar as bases, os conceitos fundamentais, né, sobre a doutrina da salvação. Precisa falar sobre o que é o Espírito Santo, falamos sobre o que é Trindade, falamos sobre o que é fé, né, entendermos o que é oração, quais são os benefícios, né, da oração, qual o poder da oração, qual a importância da oração, né? Então todas essas coisas, né, esses conceitos fundamentais, né, essas bases bíblicas fundamentais, né, precisamos ensinar. Faz parte do evangelismo da igreja. Está vendo? A gente não está fora da igreja, né? Mas dentro do cenário que nós estamos construindo aqui nessa conversa, nós não estamos fora da igreja, nós estamos dentro da igreja, né? E a nossa terceira área, o terceiro enfoque é o quê? A área do discipulado, né? Então, a gente vê que na área do discipulado, a igreja deve ensinar ao novo convertido e integrá-lo nos serviços de evangelização. O novo convertido é um instrumento na mão da igreja para a salvação de outras almas. Temos que aproveitar este potencial que muitas vezes não damos o mínimo valor. É bom lembrarmos que o primeiro amor é o momento onde o indivíduo realmente salvo entrega-se totalmente sem reservas. Aquele que o salvou e o libertou, e é a única forma que ele encontra para retribuir ao Senhor o que recebeu. E é assinando uma folha em branco, é como se fosse assinando uma folha em branco e deixando que Deus dite o seu querer para ele, né? Então, quando a gente
ver a área do discipulado, né? Se eu estou falando da área do discipulado, tá? A gente pode detalhar isso aí melhor, né? Que o discipulado é um conteúdo bem grande, né? E a gente consegue aí ter vários outros desdobramentos acerca do discipulado. Porém, dentro do o discipulado, ele faz parte desse o quê? Desse evangelismo. Porque percebamos nós, a pessoa chegou, né, na igreja, não conhece. Eu sei que a gente conhece muita gente que já tem conhecimento da palavra, já foi cristão em outra igreja, mas tem pessoas que nunca foram cristãos, que nunca tiveram um lar, né, os seus pais que serviram ao Senhor, né, e daí elas vêm com uma necessidade de aprender e tem muita alma, muita vontade, né, de estar falando de Jesus, né? Porém, a gente está falando de Jesus, a gente precisa saber falar de Jesus, saber o que estamos falando, né? E essa vontade que muitas vezes o novo convertido tem de estar fazendo, a gente precisa aproveitar, né? Não é aproveitar no sentido de no sentido de, como eu posso dizer, egoísta, de você querer se aproveitar de fato, né, de uma maneira suplantadora da pessoa, do potencial da pessoa. Não, é aproveitar, né, esse momento para consolidar aquela pessoa, né? Consolidar aquela pessoa e consolidar o quê? O reino de Deus para a vida daquela pessoa, né? Vemos nós. Vamos olhar o seguinte, né? A pessoa, ela tem, né, amigos, ela tem pessoas, ela tem, dentre tantas pessoas que conviveu com ela, né, amigos, familiares, parentes, que viam que ela era e hoje está percebendo a diferença dela, né? E esse testemunho de conversão é importantíssimo, né, para que eles possam enxergar a obra salvadora na vida dessa pessoa. E se não houvesse, e se a gente deixar, quem sabe, o tempo esquecer, né, cair no esquecimento esse tempo, a gente perde essa oportunidade de estar trazendo essas almas, né, para o reino de Deus. E às vezes o que a gente costuma fazer, o novo convertido, ele ainda tem muito que aprender, e a gente costuma às vezes tirá-lo, né, das atividades da igreja, quando na verdade precisamos cada vez mais o que? Aproveitar, né, deixá-lo perto para produzir, né, mais para o reino de Deus. Né? Então a gente precisa integrá-lo, né? Seja no evangelismo, seja com toda sorte do que ele pode naquele momento assim fazer, né? Na obra do Senhor, porque eu não consigo, né, enxergar, né, a gente estar na casa de Deus, a gente está eu digo, servindo ao Senhor, né, e a gente está à toa, a gente não trabalhar, né? Porque eu não acho, né, que porque eu sou membro, estou falando membro, né, da igreja, que eu não tenho trabalho. Porque, gente, Deus a palavra lá em Mateus, ele fala assim pra gente, que grande é a seara, mas que poucos são os ceifeiros ou os trabalhadores, né? E se a gente for olhar, né, Deus ele não discrimina os cargos da eclésia, da igreja, de quem seria. Não, mas ele se refere a todos. Ou seja, quando a gente olha para fora da igreja, quando a gente olha até mesmo para dentro da igreja, a gente vê um campo enorme de trabalho. A gente vê uma seara enorme que precisa ser alcançada, né? E isso depende do meu trabalho e do teu trabalho, né? Depende do nosso trabalho como igreja. Então, vidas estão e precisam ser salvas. Não é ser salva pelo pastor, não é ser salva pelo líder da evangelização ou pelo departamento de evangelismo, mas ser salva por nós. Por nós. Precisamos fazer a nossa parte. Pode ser que nem todos os seus amigos aceitarão Jesus com você, através de você. Pode ser que não. Mas a sua parte você fez, que é de lançar a semente. Pode ser que outras pessoas regarão a semente que você plantou no coração dos seus amigos e colherão, né? Quem sabe também tem pessoas que não vão nem tempos depois aceitar, né, aquilo que você falou. E isso a gente vê na parábola do semeador, pessoas que receberam a palavra e pessoas que não receberam a palavra. Nem Jesus conseguiu converter toda a nação. Então, mas Jesus não deixou de ter sucesso, não deixou de ter êxito como missionário, né, aqui na Terra. Vê? Nós somos hoje fruto do trabalho dele, né? Estamos aqui, falando,
né, desse Jesus maravilhoso. Mas não é porque nós venhamos passar por situações difíceis, por infortúnios, né, que nós deixaremos de cumprir a nossa tarefa. Por isso, não podemos descansar, relaxar, nos acomodar em fazer nada, mas que possamos ser ferramentas úteis para o Senhor, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus, né? E dentro do discipulado, quando a gente tem essas pessoas que assim chegam, a gente passa por altos e baixos, né? Quantas vezes eu e você, a gente novo convertido, chegamos na igreja, né? E estávamos ali naquela paixão, e quando a gente começa a ter as primeiras pancadas da vida, né? Digo, em relação à igreja, à família, a ter que lidar com essa nova realidade, com essa pressão, com essa cobrança, né? Sobre quem nós somos, e a gente vê que a gente é tão imperfeito. Às vezes a gente precisa o quê? A igreja precisa se atentar para o quê? Visitação, né? Isso é um detalhe importante para todo membro. Não digo só para novo convertido, mas para todo, até para os antigos. Você ter um trabalho de visitação estruturado e bem alinhado na igreja é fundamental, é importantíssimo, porque uma igreja que ela trabalha com visitação, com bastante visitação, irmão, é uma igreja que cresce, é uma igreja forte, é uma igreja sólida, porque, irmão, o que é algo que entristece muito, acredito, o coração de qualquer membro, de qualquer pessoa, é ser esquecido. É você estar ali na igreja, você fazer parte, você estar junto, empenhar a tua vida, mas no momento em que você passa por alguma situação, que às vezes precisa se ausentar, a igreja ela não vem te abraçar. Você se fica isolado, fica esquecido, e muitas vezes isso magoa o coração das pessoas. Não de que sejam melindrosas, não, mas é no sentido de consideração, né? Então, acho que a gente precisa, como igreja, não podemos esquecer de visitar as pessoas, de visitar os nossos irmãos em Cristo, para que eles não venham ficar no esquecimento, né, e o inimigo colocar coisas na cabeça dele, mas que possamos dar o devido valor a cada um, para que em nome de Jesus não possamos perder ninguém, porque Jesus ele diz assim, que ele não perdeu ninguém, a não ser aquele que deveria ser perdido, mas todos aqueles que o Pai enviou para ele, ele não perdeu nenhum. Então que assim sejamos nós, que todos aqueles que o Senhor nos colocou, nos deu para estar do nosso lado, nos colocou, a gente não venha perder porque esquecemos, mas que possamos estar firmes ali, buscando para o Senhor. Porque vamos para pensar, quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Não digo ganhar que aceitou Jesus, né? Mas quantas pessoas você já evangelizou esse ano? Quantas pessoas já falou do amor de Jesus? Quantas pessoas você já fez diferença na vida delas esse ano? Então, que não seja a quarentena, o coronavírus, a anular o ministério da tua vida, mas que em nome de Jesus você possa fortificar, porque é em tempos difíceis que o vaso, quando é provado, revela quem ele é. Então, que possamos nesse momento revelar quem nós somos, aquilo que o Senhor de fato viu em nós, para aquilo que de fato o Senhor nos chamou, né? Glória a Deus. E dentro do evangelismo, né, vamos trabalhar agora sobre duas posturas da evangelização, né? Quais são essas posturas da evangelização? Primeiro, a evangelização defensiva. A gente tem como texto base aí Romanos 1,16, na qual Paulo fala, né, que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho de Cristo é poder de Deus, né? E quando a gente vê aqui, Paulo ele fala na seguinte perspectiva, que ele não tinha medo de ir para Roma, ele não tinha medo de ir para Roma, mas de que ele acreditava, né, de que o poder de Deus seria, o poder do Evangelho, o poder de Deus seria o escudo para ele. Ou seja, quando eu olho para o evangelismo, eu digo evangelismo num todo, tá? Dentro da igreja, a gente vê ele como um instrumento de defesa, conforme nós já falamos, né? Então, é uma defesa contra heresias, é defesa contra as perseguições, contra as dificuldades, as tribulações, porque existe muito crente que não tem, né, às vezes ainda, a maturidade para passar por tribulação. Porque, gente, vamos olhar, gente,
Tem gente que, porque está passando no coronavírus, por tanta situação, não consegue aceitar, né, isso, ou ficar doente. Quem sabe você é cristão e você pegou o coronavírus, né? E às vezes você está indignado com o Senhor, que você não poderia pecar. Meu irmão, minha irmã, o sol nasce para todos. Sabe, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus, né? E quando eu entendo que a vontade de Deus, ela é boa e ela é perfeita e agradável para minha vida, sabe, por mais que eu passe momentos, né, de sofrimento aqui, eu não tenho que enxergar aqui, eu tenho que enxergar lá na frente. Porque Paulo, ele vai dizer lá em Coríntios que toda a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, ou seja, é algo denso, é algo que tem corpo, né? Algo forte, um peso de glória, né? Então, sabe, o que nós passamos aqui, né, que sofremos pelo Evangelho, irmãos, isso não se compara com o que Deus tem para nós, né? Porque olhar para o Evangelho, gente, é muito diferente do que o que a gente às vezes vê desenhado, né, na mídia. Porque, gente, olha, você vê Jesus, gente, ele começou o ministério dele, ele não tinha apoio de ninguém, a não ser de Deus, né? A gente vê que existia ali o povo, né, os fariseus que estavam misturando, né, política com religião, coisa que a gente vê até hoje, né? E Jesus, ele vem trazendo um novo mandamento, né? Ele traz, sabe, uma nova perspectiva dos mandamentos, da palavra de Deus, né? E Jesus, ele, de uma maneira tão simples, né? Ele vem e ele é perseguido pelo império, ele é perseguido pelos fariseus, ele é perseguido pelo próprio povo, por tantas coisas, né? Jesus, às vezes a gente vê Jesus nas escrituras, Jesus é algo lindo, mas na sociedade Jesus não era aquele artista que a gente vê hoje, sabe? Jesus, ele não era alguém tão quisto. Jesus, tinha pessoas que seguiam de fato Jesus, mas não quer dizer que ele era tão bem recebido por todos, né? Quando ele vai ali ser recebido na casa, né, de um dos principais da sinagoga, Jesus, ele se queixa porque o principal da sinagoga, ele diz ali que aquela mulher estava beijando o pé de Jesus, ungindo ele, né? E ele reclama, falando para dispensar essa mulher pecadora. E Jesus, ele diz, né? Olha, você sendo anfitrião da casa, você não me deste água para lavar meus pés, mas essa mulher não para, né, de molhar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Quando eu cheguei, você não ungiu minha cabeça com óleo, né? Que era um costume, né? E ela unge os pés de Jesus ali com um perfume tão cheiroso, né, e caro. E além disso, ele diz: você não me recebeste com ósculo santo, com um beijo, né, de fato de amigo, um beijo, né, de respeito, né, e ela não parava de beijar os pés dele. Ou seja, então Jesus, por mais que ele estava em vários lugares, as pessoas ainda não tinham, né, aquele devido respeito, né, por Jesus, porque chamaram Jesus de Beelzebul, de demônio, gente, entre tantas outras coisas. Jesus teve ponto de ele ser expulso de cidades, né, aonde você vê que para quando ele vai voltar pro enterro de Lázaro, ele tem que ir à noite, né? Ele vai de noite, porque por onde ele ia passar, se vissem Jesus, iam afugentá-lo de novo, né? E Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto. Entre a gente vê tantas coisas, né? Exemplo como os discípulos, né? Depois ali eles apóstolos passaram por inúmeras perseguições, né? E a gente hoje olha o Evangelho e vê como se fosse diferente, né? Tivesse que ser diferente, como o Evangelho tem que trazer só bênção, né? Sabe? Não existe uma contrapartida nossa, é somente o favor de Deus, e a gente não corresponde isso com a nossa fé. Mas irmão, ser cristão é lutar, ser cristão é sofrer, ser cristão também é sofrer, é padecer pelo Senhor, mas é também ter vitória, é também ser honrado, é também ver o impossível acontecer. Então o Evangelho, ele é tudo isso, ele não é só bênção, ele é um pacote completo, sabe? Bênção tem bênçãos inimagináveis, mas também existem provações,
Existem momentos difíceis, né? E o que esses momentos difíceis fazem? Será que é para nos denigrir? Não, pelo contrário, é para nos fazer mais fortes. Porque quando passamos por uma luta, passamos por uma provação, nós nos tornamos mais fortes depois que passamos dela, né? Já lembra daquela provação que você passou, lembra daquele problema que você superou, e eu te garanto que hoje você é alguém muito mais forte, né, do que antes de passar por essa provação. Então, creia no Senhor, que a nossa vida ela é uma escola. Viver com o Senhor é uma aventura que não tem dimensão, né? E todo dia o Senhor nos faz a cada dia mais fortes e mais fortes, para quando chegarmos no céu, chegar aquele grande dia, né, de soar a trombeta, não seja nada aqui nessa terra que venha nos impedir de encontrar o Senhor Jesus no céu. Amém? Bom, vamos lá. Eu falei da evangelização defensiva, né? Então, e tem a evangelização ofensiva. O que é ofensiva? É essa ação, né, de nós sairmos das quatro paredes da igreja e irmos, né, buscar as pessoas, caçar, né, as almas para o Senhor, né? Estarmos ali evangelizando nas ruas, nas praças, nas escolas, em tudo quanto é canto, para poder trazer almas para o Senhor Jesus. Amém? Bom, agora vamos entrar num tópico que a gente diz que é o êxito do evangelismo, né? O evangelismo, ele também precisa, né, ser levado a sério, não só como algo espiritual, mas como uma atividade que precisa ser estruturada. É um projeto, ele precisa ser estruturado. E para o evangelismo ele ter êxito, ele ter sucesso, existem passos que nós precisamos seguir, né? Entre elas, a gente precisa ter os cuidados. Qual o cuidado? A gente precisa ter o cuidado primeiro como evangelistas, né? Eu digo evangelista consagrado, tá, do cargo, mas digo daquele que fala, né, das boas novas do Senhor. Né? Nós precisamos ter primeiro o êxito. Para poder dar certo o evangelismo, para você dar certo como evangelista, precisamos primeiro ter o quê? Cuidado na vida pessoal, né? Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa na nossa vida pessoal primeiro ser o quê? Ser uma nova criatura. A gente precisa ser um crente de verdade. Precisamos ter uma vida exemplar. Precisamos ser uma pessoa afável, cheia de simpatia, uma pessoa agradável, né, e ser cheio do Espírito Santo. Então eu preciso ter essas preocupações como como missionário, como evangelista, como servo do Senhor. Eu preciso ter essas preocupações de ser cada dia uma nova criatura, de ter uma vida exemplar, de ser um cristão de verdade, né, de orar ao Senhor, né, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso buscar essas qualificações para a minha vida, para que o evangelismo venha a ter sucesso através de mim, né? E vamos lá, a gente precisa também ter o quê? Na vida intelectual, precisamos ter o quê? O que a gente precisa ter, né, para ser o nosso evangelismo bem sucedido? Precisamos ter na nossa vida intelectual, precisamos manejar bem a palavra de Deus, precisamos conhecer os homens e suas desculpas, precisamos conhecer seitas e religiões mais comuns, né, e saber o que se passa no mundo. Porque, gente, crente ele não pode ser um cara bitolado, sabe? A gente não pode ser alguém bitolado, só olhou algo assim reto. Não, a gente precisa olhar o mundo, né? Ali, Jesus, quando em João, no livro de João, Jesus, os discípulos, eles falam, ele chama os discípulos e fala assim: vocês dizem que existe, né, ainda meses para a colheita, para a ceifa, né? E ele diz: mas eu vos digo que olhai para os campos e eles já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Ou seja, Jesus ele não olhava na perspectiva somente dos olhos. Assim como Nicodemos chegou ali falando para Jesus: como é que eu posso nascer do ventre da minha mãe? Será que para eu nascer de novo eu tenho que entrar na barriga dela novamente? Sabe, ele estava olhando de uma maneira bitolada, só para uma direção. Mas quando a gente somos cristãos, precisamos olhar o que existe além do aparente, além do que se mostra, né? E isso através do que? Da mente. Então, a gente precisa o quê? Primeiro, manejar bem a palavra, para a gente poder saber do que estamos falando, né? Não adianta eu conhecer a Bíblia só um pedacinho, eu preciso procurar conhecê-la, né?
Eu preciso ter propriedade naquilo que eu estou falando, né? Eu preciso conhecer para que eu não seja pego em mentira e nem um pouco esqueça os mandamentos do Senhor, né? Então eu preciso manejar bem a palavra, saber onde está o texto, saber onde procurar. Posso não saber todas as referências, mas eu preciso saber o que a Bíblia fala, saber o que um texto diz para outro texto, né? Eu preciso saber essa concordância entre um texto e outro. Eu não posso ir contra quem Deus é, sabe? Entre tantas coisas, né? Eu preciso manejar bem a palavra, saber o que eu estou falando, né? E saber onde está, né? Saber achar na Bíblia, né? Eu preciso conhecer o quê? Os homens surgem desculpa, porque, gente, quando você vai para o evangelismo, né, que você está evangelizando, a gente vê pessoas que elas têm sempre uma historinha, uma desculpa, dizendo por que elas não aceitam Jesus, né? Por que elas não vão. E um exemplo dessas desculpas a gente vê aqui, ó, não faço mal a ninguém, ó, eu procuro ser cristão, ó, não posso deixar tudo, né? A pai entrar na igreja não pode deixar tudo, né? Eu tenho medo de fracassar, né? Eu não posso entender, ou então, todos nós somos filhos de Deus. E tem pessoal, tem tantas desculpas, né? Que Deus é amor, que Deus perdoa tudo, sabe? As pessoas têm sempre uma desculpa, sempre as coisas. Deus, todos os caminhos levam a Deus, né? Eu adoro Deus em casa. Eu não vou para a igreja, eu adoro Deus em casa, eu busco a Deus da minha maneira, sabe? Então, são tantas desculpas que a gente vê que as pessoas colocam e criam, né, para poderem ter o evangelho da sua maneira, né, que a gente precisa ter uma resposta certa, porque essa é a ideia do diabo. A ideia do diabo é criar sofismas. E o que é sofisma? É uma ideia errada, é um conceito errado. Ou seja, eu adorar Deus em casa, como é que eu posso, de fato? Eu posso adorar Deus em casa, a gente está aqui, né? Estamos aí adorando a Deus. Mas como é que eu, em pleno movimento comum, né, vamos botar assim, eu posso me eximir, né, de adorar a Deus no templo? Né? De adorar a Deus no templo, na comunhão com os irmãos. Quando a gente repara que estar na sinagoga, estar em comunhão era importante com os irmãos. A gente não vê nenhum momento, tanto Jesus quanto toda a história da Bíblia, né, uma orientação, né, um direcionamento para um culto individual, para um culto unilateral, sabe, o culto somente com somente eu, ou somente eu e minha esposa. Você não percebe isso, você não vê isso. A gente percebe que existiam famílias, e as famílias cultuavam a Deus, mas mas não era só o culto que eles cultuavam em casa, eles tinham momentos específicos onde eles se reuniam, né, em grupos maiores, para o quê? Para ali ouvir sermões, para ali compartilhar, né, daquilo que eles tinham vivido. Porque eu penso, gente, como é que eu posso adorar a Deus em casa e eu não compartilhar aquilo que eu estou vivendo? Eu não compartilhar com os meus irmãos, sabe? Que a Bíblia nos chama que somos irmãos em Cristo. E como é que eu posso ter um irmão se eu não tenho intimidade, se eu não tenho um contato? Sabe? Então são coisas que o diabo ele vai criando, né, na cabeça das pessoas, que todos nós somos filhos de Deus. Irmão, eu acredito que todos nós somos criatura, porque se eu não aceitei Jesus Cristo, né, como é que eu recebi o espírito de adoção que habita nele, que nos faz, lá em Romanos vai falar, o qual podemos chamar Deus de Abba Pai? Né? Então, se eu não recebi Jesus na minha vida, como é que eu posso me denominar filho de Deus? Mas o diabo coloca isso na cabeça das pessoas, e as pessoas vão levando, continuando, praticando os mesmos erros, os mesmos pecados, sendo que no dia que Jesus voltar, essas pessoas não subirão, porque estão entregues aos seus pecados. Então, a gente precisa saber, ter inteligência. Deus te deu esse cérebro para pensar, né? Como que a gente pode quebrar essas barreiras, essas desculpas, para poder está alcançando essa vida, né? Então esses são os cuidados que nós falamos aí para acerca da nossa vida intelectual. E temos aqui também acerca da vida espiritual. Por quê? Vida espiritual, o do evangelista não pode faltar, é o quê? Oração com fervor, leitura da Bíblia e meditação na sua missão, ou seja, naquilo que Deus te colocou, que é o que a gente precisa ter: desejo de ver almas sendo convertidas. Todo crente precisa ter essa sede, né? E também deve ir aonde? À casa de Deus. Esses são os cuidados espirituais que precisamos ter. Agora, de todos esses cuidados,
né, que a gente precisa ter para o êxito do evangelismo, nós precisamos também colocar em prática. Então, qual é o lugar que podemos colocar em prática? Vamos lá. Primeiro, a gente tem na nossa família, no nosso trabalho, a gente tem nas escolas, né, faculdades, temos com os profissionais, ou seja, aí eu trabalho no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho. Tudo bem, irmão, que você não vai parar de trabalhar para ficar evangelizando, aí tá errado, tá? Entendeu? Porque trabalho é trabalho, entendeu? Mas, não é igreja. O trabalho, onde você está, o escritório, a empresa que você está não é igreja, tá? Mas você pode ali também falar do amor de Deus, sabe? Você pode ali estar compartilhando do amor de Deus, né? Seja no comércio, seja na padaria perto da tua casa, no mercadinho onde você vai, sabe? Isso você pode estar falando do amor de Jesus, no ônibus, no meio de transporte, no Uber, você pode estar falando, sabe? Falando com as crianças, com os filhos do seu vizinho, com seus amigos, com seus vizinhos na tua rua, sabe? Em lugares como hospital, presídio, asilos, sabe? Tantos lugares que nós podemos ali estar compartilhando e falando do amor de Jesus. Entre outros lugares, né? Praças, praia, você pode ir em vários lugares aí falar justamente da palavra de Deus, né? E Deus, conforme você vai orando ao Senhor, Deus vai te dando oportunidade, vai te dando lugares e você vai crescendo no amor e na plenitude do Espírito Santo. Amém? E para a gente poder estar fechando, né? A gente precisa ter algumas características, né, como evangelistas para o sucesso do evangelismo na nossa vida, né? Para que a gente possa não ficar pelo meio do caminho, né? Porque quando a gente entra no evangelismo, a gente entra numa batalha espiritual, a gente entra em situações complicadas, né? E é necessário a gente permanecer firme. Então a gente precisa, o trabalho de evangelismo, irmão, ele não é fácil, sabe? Chamar vidas, cuidar de vidas, principalmente dentro da igreja, chamar as pessoas que estão lá fora para dentro da igreja e cuidá-las, não é algo fácil. Não é algo fácil ser um evangelista do Senhor. Não é algo fácil, né? Você, quem sabe, tem o teu vizinho, o teu amigo do trabalho, você conseguiu ganhar ele para Jesus e agora ele está aí, está na tua igreja. E agora você precisa cuidar dele. Porque você é o maior referencial de crente hoje para ele. E você precisa ter o quê? As seguintes características que eu vou falar. Primeiro você precisa ter o quê? Determinação. Você olha lá em João 1, né, do 35 ao 46. Você precisa ter determinação. Porque, irmão, é cansativo. Você precisa ter persistência. Você precisa ter compaixão. Você precisa ter dependência do Espírito Santo. E você precisa ter uma vida de oração. Sabe? Porque determinação, você precisa ter o foco, sabe, naquela pessoa que às vezes é difícil, mas olha, enxerga, sabe, aonde ela pode chegar. Ter persistência, porque às vezes vai querer desistir, vai querer ir para trás. Quantas pessoas querem desistir no meio do caminho? Mas persista, né? Tenha compaixão, porque todos nós erramos, né? Quantos adolescentes a gente vê, eu já errei, quantas vezes você já errou, já pecamos. Por isso é necessário termos compaixão uns dos outros, né? Dependência do Espírito Santo, porque nem todas as perguntas e todas as situações nós teremos a fórmula pronta ou a palavra certa, sabe? Que a gente precisa depender do Espírito Santo para falar, porque não existe receita pronta, né? Problemas, cada dia é um problema, sabe? Tem gente que tem problema com o filho que é de um jeito, que é de outro, que é cada caso é um jeito. E se a gente não tiver, irmãos, dependência do Espírito Santo para poder dar a palavra certa a cada coração, irmão, não tem como acontecer. Não, é por isso que a gente precisa ter sempre dependência do Espírito Santo em tudo aquilo que a gente for fazer, né? E, irmãos, e por hoje aí a gente termina e encerra a nossa aula, que em nome de Jesus, o evangelista do Senhor que há em você possa despertar nessa quarentena. Nós diante dos anúncios, né, das nossas autoridades, parece que o isolamento já está perto de acabar, e que em nome de Jesus possamos aproveitar esse tempo, né, para podermos ir e alcançar pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se tranque, não anule o evangelista que há dentro de você, mas fale do Senhor, ganhe almas para Jesus,
que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Para a honra e glória do Senhor, meu irmão. Desperta aí esse ministro que há em você. Traga a vida para Jesus. Vamos povoar o céu. Para que quando a gente chegar lá em cima, meu irmão, a gente não venha estar sozinho numa festa vazia. Mas que possamos ter, sabe, muitos irmãos, muitas pessoas para nos alegrarmos, que a tua família, sabe, que os teus amigos possam estar lá junto, que o diabo não venha ganhar essa luta de você, mas lute, persista pela tua família, pelos teus amigos, pelo teu trabalho, pela tua igreja, pelos teus vizinhos, que em nome de Jesus nós vamos vencer todas as obras do mal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida.